Falar de segurança pública, falar do Ministério Público, é falar hoje do papel da instituição Ministério Público no tema mais importante para a população brasileira hoje. Como já foi dito aqui no painel passado, segurança pública é hoje a principal preocupação do povo brasileiro. Não por outra razão, o doutor Paulo Passos, a quem saúdo aqui, nosso conselheiro nacional do Ministério Público, ao me cumprimentar, disse: que bucha que você pegou em Sarrubo. E é verdade, que bucha nós pegamos, não é, doutor André Garcia? Segurança pública no Brasil hoje não é para amadores de fato. Mas é uma missão que nós, que somos oriundos desta instituição Ministério Público, todos nós sabemos e gostamos de desafios. Não é? Ninguém entra no Ministério Público se não gosta de um grande desafio. E eu, ao me aposentar, ao ter a oportunidade de me aposentar e aceitar o convite do ministro Lewandowski, eu me impus mais um grande desafio, que foi assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública, órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com um papel muitas vezes não compreendido por muitos, na medida em que a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Ministério da Justiça, nesse contexto, eles são indutores de políticas públicas na área de segurança pública, políticas públicas estas, em sua grande, na verdade, na sua consistência total, ela é lastreada no Fundo Nacional de Segurança Pública. Fundo Nacional de Segurança Pública, que é um fundo instituído já há algum tempo no Brasil e que procuramos fomentar um dos pilares da segurança pública do Brasil hoje, que é o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que se iniciou em 2018 através de uma lei e que hoje, por iniciativa do ministro Lewandowski, estamos procurando constitucionalizar através da chamada PEC da Segurança Pública, ou para nós, né, André, a PEC do ministro Lewandowski. Qual seria o papel do Ministério Público nesse contexto de segurança pública? O painel anterior foi muito rico, trazendo o Ministério Público para este contexto, trazendo o Ministério Público para contextos de ações de ADPFs, para contextos de segurança pública como um todo, de controle externo da atividade policial, e, notadamente, para se discutir um tema, hoje, aqui no Brasil, num momento em que, não só no Brasil, mas em especial no nosso país, em que há uma espécie de uma calcificação política entre extrema-direita e extrema-esquerda, tratar de segurança pública é, de fato, um desafio muito grande. E isso traz um desafio maior ainda para o Ministério Público brasileiro, para os nossos ministérios públicos, porque, afinal de contas, como se resolve segurança pública? É o tiro na cabecinha, como foi dito aqui no painel anterior? É a violência policial? É só o fortalecimento armado das nossas polícias? Ou será que nós temos que olhar mais para fora da casinha e temos que entender a complexidade da segurança pública num contexto como o nosso, de um Brasil, de um país continental, de um país com 16 mil quilômetros de fronteira terrestre e mais ou menos, e aproximadamente 7 mil quilômetros de fronteiras marítimas. E aqui eu gosto de falar um pouco da história, de voltar um pouco para o passado. Por que é que o Brasil chegou a este contexto gravíssimo de segurança pública e, em especial, de combate de organizações criminosas, de facções criminosas atuando praticamente de norte a sul do nosso país? Quando a gente volta para o passado, a gente percebe, e eu dizia ontem num painel na Universidade de São Paulo, talvez, e já vou começar aqui fazendo a defesa da PEC do ministro Lewandowski, se nós tivéssemos a PEC, se nós tivéssemos um sistema único de segurança pública, perdão, um sistema único de segurança pública absolutamente consolidado, talvez as duas facções que nasceram, Antônio José, que já deve ter ido embora, que ele tinha um voo, e Ivan Agostinho,
as duas facções que nasceram nos estados do Rio e de São Paulo, elas talvez não tivessem avançado para todo o país, para o norte, para o nordeste, porque nós já temos que lidar com esse contexto praticamente desde o final dos anos 80 e início dos anos 90. Mas o Brasil, como um todo, ignorou esse problema da criminalidade organizada. E ela acabou se alastrando hoje para o norte, para o nordeste, para o sul, em todo o sudeste, e toma conta até, pasmem, de parte da nossa região amazônica, com muita consistência. E a história mostra também que o fortalecimento das nossas facções criminosas, ele acontece na medida em que se fortalece e que se produz cada vez mais cocaína nos 3 países produtores drasticamente vizinhos do nosso país, os maiores produtores. 90% da cocaína consumida no mundo é produzida na América Latina, e boa parte dessa cocaína é consumida aqui também no Brasil, mas o Brasil serve de entreposto para a distribuição dessa cocaína para a Europa, para a África e para outros países do mundo. E é nesse contexto que as nossas facções deixam de ser só do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, avançam para outros estados e se transformam em facções transnacionais, não é? Se associando a países europeus, africanos, e efetivamente distribuindo essa droga. Mas, como foi dito aqui, com muita sapiência no painel anterior, nem é mais hoje a cocaína a grande vertente do lucro dessas facções criminosas. A cocaína é apenas uma das atividades que continua sendo muito lucrativa, mas existem outras atividades que estão fazendo com que estas facções lucrem cada vez mais, com atividades como combustíveis, atividades mineração ilegal na Amazônia, o domínio territorial e a exploração de todos os serviços que envolvem um determinado território, luz, internet, água, taxa de segurança e assim por diante, de maneira que o contexto é complexo, aliás, como é complexa a definição e o conceito de segurança pública. Segurança pública tem, e nós não podemos... Vou pedir desculpas, eu estou com uma tosse faz uns 15 dias, não sei porquê, o meu emprego é tão tranquilo, mas a verdade é que o conceito de segurança pública, ele tem que ser escorado em algo que envolve algumas vertentes que me parecem fundamentais, e a partir destas vertentes eu gostaria de discutir, de trazer à discussão, doutora Luciana, o papel do Ministério Público dentro deste conceito, dentro destas vertentes. O conceito complexo de segurança pública envolve ordem pública, repressão, prevenção geral e especial e também instrumentos de coação. Nós não podemos fugir desse complexo conceito que é a segurança pública. E um dos papéis mais importantes do Ministério Público, quero crer, seja efetivamente a questão da prevenção. O Ministério Público tem que atuar no campo preventivo na segurança pública, ele não pode deixar de atuar nesse campo, e aí entra algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muito se fala e muito se discute e se joga, muitas vezes, a responsabilidade única e exclusivamente na desigualdade social, nos problemas de segurança do nosso país. E nós não podemos nos ater a isso. Isso, de fato, é algo... Obrigado, Luciana, super obrigado. Isso, de fato... tem aqui, ó. Muito obrigado. Super obrigado. Isso, de fato, é um vetor importante dos problemas de segurança, a desigualdade social, a fome, esse verdadeiro abismo social que nós vemos em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, em todas as cidades. São Paulo tem uma foto emblemática, onde nós temos uma favela ali no Morumbi e um prédio enorme que dá praticamente encravado nessa favela, com varandas, com piscina. Essa é a foto que bem demonstra a desigualdade social, assim como no Rio de Janeiro, aquele canto ali de São Conrado, onde nós temos prédios maravilhosos e a favela da Rocinha atrás. Isso realmente
mostra o tamanho da nossa dificuldade no campo social. Mas nós não podemos nos ater a isso e nos acomodarmos, dizendo só vamos resolver a segurança pública se resolvermos as questões sociais. Não, não se trata disso. Nós precisamos, de fato, de políticas consistentes. E o que seriam essas políticas consistentes? Em primeiro lugar, nós nunca podemos nos esquecer que segurança pública, assim como saúde, educação e outros direitos, estão lá. Ela está lá no artigo 6º da Constituição Federal como direito social da população brasileira. Então, ela merece, tanto quanto os outros direitos, toda a atenção e tem que ser também um papel, ela não pode sair do radar das políticas públicas, das instituições, dos ministérios públicos, seja o Ministério Público Federal, seja os ministérios públicos estaduais. Afinal, a nossa Constituição, sabemos todos, determina que nós todos sejamos os construtores de uma sociedade justa, fraterna e solidária. Não é isso? E é nesse papel que nós entramos na questão da prevenção. E como é que a gente pode prevenir? É muito importante que nós tenhamos em mente que a segurança pública ela deve ser vista, nesse seu conceito complexo, como algo multidisciplinar. E multidisciplinar no sentido de que os territórios, os bairros, a iluminação pública, perdão, e o papel do município hoje, com os seus serviços essenciais, ele é fundamental para que a gente possa melhorar os índices de segurança pública. E eu tenho dito, e lá na minha gestão no Ministério Público, algo que eu sei que continua na gestão do meu querido amigo Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa e Dr. Ivan Agostinho, que é o projeto estratégico MP Social, que é simplesmente trabalharmos juntos, Ministério Público Criminal e Ministério Público dos Direitos Sociais, trabalhando juntos, identificando índices de criminalidade, identificando quais os problemas naquela região que levam a esses altos índices de criminalidade. E aí a gente pode apostar. Ali falta serviço social, ali falta iluminação pública, ali falta escola, ali falta lazer, ali é preciso o Ministério Público entrar com todas as suas forças, com a atuação firme e sempre consistente e histórica do promotor de justiça criminal. Mas não podemos deixar de lado o promotor de justiça de habitação e urbanismo, não podemos deixar de lado o promotor de justiça da educação, não podemos deixar de lado a questão ambiental, do idoso, da infância. Tudo isso está conectado e tudo isso desemboca insisto, conceito complexo de segurança pública e, em especial, na questão da prevenção. O urbanismo social é um item hoje fundamental na segurança pública. Iluminação pública é algo fundamental. O Ivan vai se lembrar aqui do que eu estou falando. São Paulo, cidade de São Paulo, tinha um bairro, Jardim Ângela, que era o bairro com os maiores índices de homicídio da cidade de São Paulo. Os colegas do júri, lá atrás, estamos falando aqui de mais de 20 anos atrás, júri de Santo Amaro, colegas procuraram entender o porquê daquilo. E, doutora Luciana, resolveram fazer um trabalho, chamando o Estado, chamando a Prefeitura, o Tribunal de Justiça, passaram a dialogar com a população e fizeram um trabalho identificando que faltava lazer aos finais de semana, que existia um número muito grande de bares que funcionavam de forma irregular por toda a noite e que ensejavam muitos casos de embriaguez, de brigas e que, portanto, resultavam em assassinatos em um número muito grande de homicídios. A partir desse trabalho, a partir do diálogo com a Prefeitura, com o Estado, com a população, os bares passaram a fechar às 10 horas da noite, passaram a ser controlados, passamos a ter um trabalho lá muito mais consistente da Polícia Militar, da Polícia Civil, mas também com todas as demais agências de cooperação, como serviço social, saúde, educação, infância e assim por diante.
E não preciso dizer que, rapidamente, os índices despencaram. Os colegas ganharam o prêmio Novari com esse projeto do Jardim Ângela. Não é? Este me parece, um papel fundamental do Ministério Público. Olhar para as regiões mais vulneráveis e, de forma absolutamente multidisciplinar, enfrentar a criminalidade com a força da nossa tradição na área criminal, sim, sem dúvida, mas também com a força da nossa já tradicional, sim, atuação no campo da tutela coletiva e na defesa dos direitos sociais da população brasileira e da população da nossa comarca, do nosso estado, da nossa cidade. Ainda no campo da prevenção, nós não podemos deixar de olhar para algo que eu tive a felicidade de dar o pontapé inicial na minha gestão e tenho estado muito mais feliz agora de ver que o Dr. Paulo e o Dr. Ivan estão levando adiante este processo. Se a gente quer trazer segurança, se a gente quer trazer prevenção, se a gente quer estar mais próximo da população nesse contexto de violência, de uma sociedade ainda violenta, nós não podemos deixar de olhar para a vítima. E o Dr. Paulo Sérgio, meu sucessor no Ministério Público, teve na sua campanha, inclusive, e tem falado isso com muita frequência, é a centralidade da vítima no processo penal. Na minha gestão, ainda como procurador-geral, eu inaugurei alguns NAVs, Núcleos de Atendimento às Vítimas de Violência, fazendo um acolhimento para as vítimas de violência, fazendo com que essas vítimas pudessem ser acolhidas pela instituição Ministério Público, não pela Defensoria, com convênios com universidades públicas que fazem atendimentos psiquiátricos, psicológicos, com orientação dos profissionais do Ministério Público, e mais do que isso, e este é um papel que nós precisamos levar adiante cada vez mais, olhar para a reparação do dano dessas vítimas. O processo penal, desde a reforma de quase 20 anos atrás, prevê que na denúncia a gente possa pedir a reparação do dano, prevê medidas cautelares para que a gente possa reverter algo em favor das vítimas. Então, eu concito os nossos ministérios públicos a olharem para isso, porque eu percebo que muitas vezes isso passa lateralmente na nossa atividade diária. E esse me parece um papel importante para que a gente possa dar respostas positivas à população vítima de violência. O outro aspecto que nós temos que olhar, dentro daquele eixo, dentro daquele contexto complexo, é a parte que diz respeito às nossas ações estratégicas em termos de combate à criminalidade. O Ministério Público tem que estar preparado para enfrentar a criminalidade organizada, portanto, os nossos GAECos têm que ter, sim, um papel fundamental, têm que estar instrumentalizados, e hoje, quando me perguntam, Sarrubo, você nesse papel, como é que você consegue estar animado? Eu digo, eu estou animado, porque hoje é unanimidade em todas as agências com as quais conversamos a importância, quando se pensa em combate ao crime organizado, de trabalharmos a questão do fluxo financeiro, de estrangularmos estas organizações criminosas através do seu fluxo financeiro. Então, hoje, os nossos GAECos, os GAECos dos Ministérios Públicos, têm que estar muito próximos de outras agências que são fundamentais nesse contexto, como, por exemplo, as receitas estaduais, a Receita Federal, o COAF, as polícias civis, militares, a Polícia Federal e assim por diante. Lá no âmbito da SENASP, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, nós temos feito investimentos muito fortes no trabalho em rede, porque esse trabalho em rede me parece hoje fundamental. E claro, não poderia assumir esse cargo sem levar promotores comigo, por isso levei o Dr. Rodney, promotor de justiça do GAECO de Goiás, levei a doutora Vanessa, que era da inteligência, Vanessa Fusco, que era da inteligência do Ministério Público de Minas Gerais, e nós três ali idealizamos as redes, a primeira delas, a Renorcrim,
Rede Nacional de Combate às Organizações Criminosas. A partir da Senasp, nós trouxemos, num primeiro momento, todas as DRACOS, que são as delegacias especializadas em combate às organizações criminosas. Trouxemos para 3, 4 jornadas em Brasília, criando sinergia e, mais do que isso, institucionalizando em rede o trabalho dessas delegacias especializadas. No passo seguinte, claro, não poderia deixar de ser, trouxemos para essa rede os GAECOS, o nosso GENECOC. Né? Convidamos o doutor Danilo, os nossos GENECOCs, os representantes dos GAECOS dos nossos ministérios públicos, passaram a participar dessa rede Renorcrim. Passo seguinte, nós estamos consagrando isso agora, estamos trazendo os órgãos federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e assim nós queremos construir uma grande rede e os nossos GAECOS, os nossos ministérios públicos, têm que ter um papel fundamental neste contexto. Temos também uma outra rede muito importante com participação dos nossos MPs, que é a RENARC, Rede Nacional de Combate aos Narcóticos, também com delegacias especializadas. A Rede Recupera, que começou também com as delegacias, passou pelas receitas estaduais e federais. E agora, no Rio de Janeiro, neste mês de outubro, daqui 2 semanas, nós teremos o Ministério Público estreando na Rede Recupera, recuperação de ativos. Portanto, esse é um papel fundamental para que a gente possa estrangular financeiramente as organizações criminosas e trabalhar de forma integrada, e eu vou concitar os nossos MPs a participarem desse projeto. Nós temos, sim, que olhar para as nossas fronteiras. Como disse no início da exposição, o Brasil tem 16 mil quilômetros de fronteira terrestre, 7 mil quilômetros de fronteira marítima, e tem uma fala do Lincoln Gakia que eu gosto de reproduzir, e ela tem sido reproduzida muito, porque ela é verdadeira. A fronteira dos Estados Unidos com o México é menor do que a fronteira que nós temos do Mato Grosso com a Bolívia. E os Estados Unidos até hoje não conseguiram resolver aquele problema. Então, esse é o tamanho do nosso desafio. Por isso que nós estamos investindo em centros, nos famosos Fusion Centers americanos, estamos procurando investir nesse tipo de modelo de atuação aqui no Brasil. E esse modelo, evidentemente, não pode prescindir do nosso Ministério Público. Vamos inaugurar, em breve, em Cruzeiro do Sul, no Acre, um centro integrado de segurança pública e proteção ambiental, chamado CISPA, onde nós queremos, sentados ali de forma absolutamente horizontal, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Forças Armadas, todos olhando para aquela faixa crítica de fronteira que envolve Bolívia, Peru, não é? E com isso nós vamos avançar, conversando com os colegas ali, Alexandre Magno, estamos indo para o Mato Grosso, estamos indo para o Mato Grosso do Sul, Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, já temos um funcionando em Foz do Iguaçu remodelado, e aí o papel do Ministério Público é fundamental, trabalhando em inteligência, trabalhando dados e trabalhando de forma absolutamente integrada nesta ação estratégica. Por fim, a última vertente do conceito complexo de segurança pública, já partindo para o final da exposição, envolve, evidentemente, a questão do cumprimento da pena, envolve a reinclusão do autor do ilícito na vida social. Muito se fala aqui, e nessa calcificação política, gostei desse termo que eu li num livro recentemente, muito se critica o projeto, o plano Pena Justa, e um dos maiores autores desse plano Pena Justa está aqui, que é o doutor André Garcia, o pernambucano que vocês importaram aqui para o povo capixaba. O doutor André participou da elaboração desse plano Pena Justa. Mas, meus caros e minhas caras, onde nasceu, vamos falar o nome, né, Ivan? O PCC, lá em São Paulo, nasceu nos nossos estabelecimentos prisionais. O ministro Lewandowski, no lançamento do plano Pena Justa, a homenagear o André Garcia, um dos seus construtores, ele disse: trata-se de um plano de retomada territorial das nossas prisões. O Brasil não vai conseguir enfrentar a criminalidade, seja ela
qual for, seja organizada ou a desorganizada, se nós não construirmos estabelecimentos prisionais rígidos, se nós não retomarmos o território que é nosso, que são as penitenciárias. Não se iludam. As penitenciárias hoje, a maioria delas no país, elas não são território do Estado brasileiro, elas são dominadas por facções. Nós não temos o controle. Sabemos todos que, muitas vezes, de um presídio de um Estado do Sul, se ordena um assassinato em Belém do Pará. Nosso papel de Ministério Público, ao fiscalizar as prisões e ao exigir do Estado o cumprimento de seu dever para que a pena possa ser cumprida de maneira justa, com prisões rígidas, com prisões seguras, de fato, é um dos papéis mais importantes que nós temos. Eu quero terminar, eu tenho mais 3 minutos, e eu vou usar esses 3 minutos para... O doutor Ivan fez menção, e me parece que eu gostaria de encerrar, exortando o Ministério Público Brasileiro a criar, como nós criamos lá em São Paulo, e o doutor Paulo Sérgio e o doutor Ivan continuam, a Promotoria de Segurança Pública. No nosso caso, ainda é o Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública. Controle externo da atividade policial civil e militar. E mais do que isso, a tutela coletiva. Não podemos nos omitir no controle da segurança pública. Não podemos deixar que o Estado não cuide dos efetivos das nossas polícias, porque lá em São Paulo, desde que eu, vendo o Ivan passar no Ministério Público, resolvi entrar também, porque disse, se ele pode, eu posso. Brincadeira. Ao contrário, ele foi uma referência para nós, não podia perder a piada. Mas eu queria dizer que desde que nós entramos no Ministério Público, estamos falando aqui da década de 80, né, doutor Ivan? Nós sabemos que a Polícia Militar lá precisa de 120, 130 mil homens e nunca chegamos perto desse efetivo. Este é papel do Ministério Público. Não é para entrar com ação, não, gente, não é isso. É instaurar um protocolado, instaurar um inquérito civil e fazer um acordo para que em 5, 10 anos o governo do Estado possa atualizar esses efetivos, possa instrumentalizar as polícias civil e militar. Porque se nós não controlarmos isso, se nós não lutarmos para que cada delegacia de polícia, e em São Paulo nós não temos isso, em cada delegacia de polícia tenhamos número suficiente de delegados, número suficiente de investigadores de polícia, número suficiente de inscrivães, nós não teremos segurança pública, nós não conseguiremos números suficientes de esclarecimentos do crime, de crimes de homicídio, de roubo, de furto, porque o grande problema hoje também da violência urbana é que lá em São Paulo roubam o seu celular, você faz um boletim de ocorrência e não há uma investigação sequer para se saber deste roubo. Não é? Simplesmente aquele BO fica ali arquivado, esperando que se prenda alguém para ver se o seu celular é encontrado em algum momento. Então, nós temos que investir nisso, e esse me parece ser um papel da instituição Ministério Público. Eu queria agradecer ao doutor Francisco e, mais uma vez, ao Ministério Público do Espírito Santo, porque eu, quando venho ao meu Ministério Público brasileiro, porque eu sou membro do Ministério Público, estou ali emprestado, muito embora já aposentado, ao Ministério da Justiça, mas nunca deixarei de ser Ministério Público. Cada vez que sou convidado para estar num evento de Ministério Público brasileiro, é para mim um momento de grande alegria. Eu sou fã do Ministério Público, eu confio demais na instituição Ministério Público e tenho certeza que nós, com a nossa força, com o nosso conhecimento, com o nosso bom senso, com toda a vontade da juventude e dos mais velhos, o Ministério Público brasileiro será, sim, a instituição que vai continuar fazendo a diferença em prol da democracia, em prol dos direitos sociais, em prol da segurança pública, em prol de um Brasil cada vez melhor, mais próspero, mais fraterno, mais justo e mais solidário. Muito obrigado, gente.